Existem nomes na história que são tão grandes que parecem lenda. Rui Barbosa é um deles. Pensa só. Jurista, político, diplomata, escritor, a lista é enorme. Mas de tudo que ele foi, o que realmente ficou marcado na história foi um apelido impressionante: a Águia de Aia. E hoje a gente vai entender o porquê. Mas vamos combinar. O que exatamente faz de alguém uma águia nesse cenário mundial? Não é um título que se ganha à toa, né? Para ter uma alcunha tão poderosa assim, é preciso uma jornada e tanto. E a resposta? Bem, a resposta está na história do próprio Rui Barbosa. Seção 1, o menino e suas armas. Para a gente entender os gigantes que ele se tornou, a gente precisa voltar lá atrás para conhecer o menino e as armas que ele escolheu para a vida. Tudo começa em Salvador, Bahia, lá em 1849. O pequeno Rui, incentivado pelos pais, não só aprendeu a ler, ele se tornou um devorador de livros. Sabe aquela criança que vive com a cara enfiada numa página? Era ele. E essa paixão, essa sede de conhecimento, se tornaria a sua maior força. E essa paixão toda encontrou um propósito quando ele foi para o direito. Para Rui Barbosa, a lei não era só uma profissão. Ele via as palavras, o conhecimento, como verdadeiras armas. As ferramentas mais poderosas que alguém poderia ter para lutar pelo que é certo, para defender a liberdade e a justiça. E essa crença guiou cada passo que ele deu. Seção 2, construindo uma nação. E claro, com todo esse conhecimento e essa convicção, Rui Barbosa não ia ficar só na teoria. Ele entrou de cabeça na arena política para ajudar a construir um novo Brasil. Naquela época, o Brasil era um império, governado por Dom Pedro II. Mas o Rui era um republicano convicto. Ele acreditava num Brasil onde o poder viesse do povo, onde as pessoas escolhessem seus líderes. Para ele, a república não era só uma ideia melhor, era o único caminho de verdade. E ele não foi um mero espectador, não. Quando a República foi proclamada em 1889, ele foi chamado para o centro do poder. Como ministro da Fazenda, pegou a batata quente de organizar a economia do país que acabava de nascer. E o mais incrível, foi um dos principais autores da nossa primeira Constituição Republicana. Pensa só, ele ajudou a escrever as regras do novo Brasil. Seção 3, a águia enfrenta os gigantes. Mas a maior batalha da vida dele não seria aqui dentro. O momento que ia gravar o nome dele na história mundial estava chegando e colocaria aquele advogado baiano cara a cara com os gigantes do planeta. Vamos viajar no tempo, o ano é 1907. O lugar, a Conferência da Paz de Haia, lá na Holanda. Era uma reunião com as nações mais poderosas da Terra para discutir as regras do jogo global, da guerra e da paz. O clima lá era pesado. As grandes potências como a Inglaterra e a Alemanha queriam criar regras que, claro, favorecessem a elas. E para isso, a ideia era simples: dar menos peso, menos voz às nações consideradas menores, como o Brasil. A nossa soberania estava em jogo. Foi nesse exato momento que Rui Barbosa, representando o Brasil, se levantou. E ele não foi lá para defender dinheiro ou território, ele defendeu um princípio. Uma ideia simples, mas que na época era absolutamente revolucionária, a tal da igualdade jurídica entre as nações. Ou seja, que perante a lei, não importa o tamanho do seu exército ou do seu tesouro, todo o país é igual. Com uma oratória que deixou o salão em silêncio e argumentos jurídicos que ninguém conseguia rebater, ele defendeu sua posição. A lógica dele era cristalina, e essa frase resume tudo. Diante da lei, não há nações grandes ou pequenas, há apenas iguais. Ele não estava pedindo um favor, ele estava afirmando um direito, e o mundo parou para ouvir. A defesa dele foi tão brilhante, a lógica tão afiada e a coragem tão gigante, que ele não só conquistou a respeito de todo mundo, como garantiu que o Brasil e outras nações fossem reconhecidas como iguais. Foi por causa dessa atuação lendária, em que ele voou mais alto que todos, que a imprensa internacional o batizou com o apelido que o imortalizou, a Águia de Haia. Seção 4. Um legado para o futuro. Depois de ser aclamado no mundo todo, Rui Barbosa voltou ao Brasil. Mas não para descansar, não. Ele voltou para continuar o trabalho de construir os pilares da nação que ele sonhava. A luta de Rui Barbosa aqui dentro se concentrou em 4 pilares que para ele eram inegociáveis: educação de qualidade e acessível para todo mundo, liberdade total para a imprensa falar o que quisesse, a garantia dos direitos de cada cidadão e, acima de tudo, uma justiça que valesse para todos, sem exceção. E essa frase dele resume perfeitamente o seu pensamento.
A lei e a educação são a base de qualquer nação forte. Para ele, era como se fossem os dois lados da mesma moeda. Não dá para ter cidadãos de verdade sem educação, e não dá para ter uma sociedade justa sem leis que são respeitadas. Foi essa a bandeira que ele carregou até o fim da vida, em 1923. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Rui Barbosa acreditava que a lei e a educação eram a base de tudo. Mas, se fosse preciso escolher apenas um desses pilares para começar a construir um país mais forte, qual seria? A educação, que forma as pessoas, ou a lei que organiza a sociedade? É uma pergunta que o legado da Águia de Aia nos faz pensar até hoje.